Agora tenho já aqui ao vivo, nesse momento, o deputado federal Luiz Carlos Mota, relator dos projetos de reforma tributária no Congresso Nacional. Deputado Mota, bom dia. Bom dia, Daércio. Prazer estar falando aí com vocês, os ouvintes da Rádio Saudade. Quer dizer que quando a gente esperava na reforma uma coisa que fosse mais enxuta e viabilizasse a vida nacional, só nesse quesito do PIS/COFINS aqui já vem um aumento agregado, já, quer dizer, sobe a contribuição do brasileiro, pesa ainda mais a máquina, que já é cara demais pra gente, Mota? Não, realmente, quando me indicaram para a relatoria desse projeto, eu já senti a responsabilidade que a gente tinha. Conversei com o presidente Arthur Lira, fizemos algumas reuniões com a Receita Federal, com o Ministério da Economia, e o que nós conversamos bastante, eles pediram para mim ouvir todos os setores envolvidos, porque a nossa lei hoje ela é muito complexa, né? Para você ter uma ideia, o PIS foi criado em 2002. O COFINS, que é uma contribuição para financiamento da Seguridade Social, foi criado em 2014. Só para você ter uma ideia, desde da Constituição de 1988 até 2018, nesses 30 anos, foi mais de 390 mil leis que saíram, portarias de ministério. Então, a lei é muito complexa. Então, o que a Receita e o Ministério da Economia está querendo fazer com essa unificação é fazer uma lei mais simples, que seja mais clara para o consumidor e, logicamente, que mais atrativa para as empresas. Então, por isso que pediram para a gente conversar com todos os setores. Eu já fiz mais de 60 reuniões com setores, entidades, e a gente está ouvindo cada setor, porque tinha muita distorção. Alguns setores tinham tratamento diferenciado, uma tributação diferenciada, outros tinham entre PIS e COFINS, que é o regime cumulativo, pagava R$ 3,65, o regime não cumulativo pagava R$ 9,25, e agora está subindo tudo para 12. Mas isso é o projeto, então nós estamos discutindo. A obrigação minha agora é voltar a conversar com a Receita, conversar com o Ministério da Economia, para dizer todas as dificuldades que eu estou encontrando, todas as reivindicações dos setores, qual o impacto que isso vai dar em cada setor, para que a gente possa construir um projeto que eu acho que atenda às necessidades tanto das empresas, como também da população, que não pode arcar com mais carga tributária. O que, entre outras coisas, além disso, que o senhor disse, ouvindo os setores todos da vida econômica, e comparativamente ao que está no projeto do Congresso, não está também em conformidade com aquilo que o povo esperava de uma reforma? É o seguinte, hoje nós temos vários, o PIS e o COFINS tem vários tipos de tributação para as empresas. Então, com a criação do CBS, ela vem com uma taxa única para todos os setores. Então, tem alguns setores que têm diferenciação. Vou citar alguns exemplos que têm tratamento diferenciado. O Simples Nacional, que pega as micros e pequenas empresas, tem a Zona Franca de Manaus. E aí tem outras questões de algumas empresas que têm um tipo de regime que é monofásico. Você paga o tributo a hora que ele sai da fabricação e depois não tem mais carga tributária. E do jeito que foi feito a CBS agora, eles pagariam em todas as fases. Então são coisas que precisam ser adequadas agora com a conversa que nós tivemos com as empresas, né? O senhor acredita então, só para você ter uma ideia, tem no setor de higiene e limpeza aí, é muita tributação em cima de uma empresa só, entendeu? O perfume paga um tributo, o desodorante paga outro, o esmalte paga outro, entendeu? Então, são vários sistemas que existem. Então, a gente precisa compilar isso numa tarifa, numa taxa única, que a gente já conversou, as empresas mostraram o que elas acham e qual seria o ideal. E o que elas acham, deputado? Tem vários, um setor, que nem no setor da indústria. Tive uma reunião na Fiesp em São Paulo, eles me apresentaram um levantamento que o ideal seria 8,3. Fiz uma reunião no CNC no Rio de Janeiro, que é do comércio. Eles acham que o ideal seria 6,47. Você entendeu? Cada setor tem o seu estudo. Então agora nós temos que discutir com a Receita e o Ministério da Fazenda. Agora, se no final sair uma reforma que trata vamos dizer assim, o contribuinte aí do caso, de forma diferenciada, quer dizer, picando, rachando, dividindo em setores, o senhor não acha que numa dessa, dependendo de lobbies, aí o setor mais rico da economia sai beneficiado em detrimento dos setores pequenos? Não, acho que não, isso não.
São setores importantes. Nós temos dois setores muito importantes que a gente tem que pensar, que é a questão da educação e a questão da saúde, que também estão envolvidos, né? Com a saúde eu vou falar hoje, ou melhor, com a educação eu vou falar hoje. Com a saúde a gente já vem falando vários dias, entendeu? E em cada reunião eles apresentam uma forma diferente. Então nós estamos readequando para ver qual é o ideal, entendeu? Então a gente está conversando, o Ministério está tendo essa paciência também está ouvindo esses setores, entendeu? Então eu acredito que o governo quer simplificar, quer acabar com algumas distorções que tem. Nós temos muitos litígios na justiça, entendeu? Com relação ao PIS e ao COFINS. Então o governo não quer isso, o governo quer valorizar e querer simplificar para que as empresas possam investir e, logicamente, que gerar mais renda e emprego no nosso país. Está tendo lobbies lá? Está tendo setores fazendo, né, muitas reuniões e, lógico, que trazendo os problemas deles. Não pode, muitos setores preocupados. Quem hoje paga uma alíquota de 3,65 passar para 12, realmente é uma tarifa muito alta e, logicamente, que no final quem vai arcar com isso é o consumidor. Não é? Então nós não podemos deixar isso acontecer. Eu temo sempre que, que os grandes lobbies aí que jogam pesado, né, se beneficiem, ainda mais nesse momento em que o que está em questão aqui deveria ser algo tratado de forma igual para todos e tal, quando a gente sabe que tem lobbies aí que jogam pesado em cima dos deputados, senadores e tal, e, enfim, eu não preciso nem dizer isso, porque o senhor sabe do que eu estou dizendo, né? A população é que às vezes não tem essa familiaridade com esse tipo de prática, mas é assim que funciona. Entrou lá um assunto lá que interessa, por exemplo, aos laboratórios. Aí cai um lobby em cima de todo mundo lá, eles fazem aquele lobby e tal. E, enfim, agora nós não estamos falando de uma coisa única, nós estamos falando de um país inteiro que paga essa conta, né, deputado? E aí eu fico preocupado em saber com essa situação de possíveis lobbies de grandes setores poderosos atuarem em favor deles e como Caixa depois. Falar em Caixa, deputado, deixa eu perguntar ao senhor, porque a grande parte dos municípios brasileiros, o senhor sabe muito bem, melhor que eu, que eles reclamam que a parte do município tá muito apertada, é pouco para os municípios e eles têm que arcar, às vezes, com responsabilidades até dos estados e da União. Quer dizer, os municípios se dizem sacrificados com a cota dele, com a parte dele. Se alguma concessão for feita que vá resultar em queda de arrecadação, dizem que a União estaria atenta a isso, no sentido de que esse prejuízo seja descarregado nos municípios, não no cofre federal. Faz sentido isso? Não, é que nós temos aí, a reforma está meio fatiada. Tem a minha do PIS e do COFINS, que é do Imposto de Renda, e tem duas circulando no Senado Federal. Eu acredito que nessas tratativas da Receita com os relatores, não é a intenção de fazer isso não, entendeu? Eu acredito que não vai mexer no ICMS, não vai mexer no ISS, e nessas arrecadações, o governo, tanto o Paulo Guedes como o governo Bolsonaro, tem dito que vai pensar nesse pacto federativo, onde, logicamente, passar mais percentuais para os estados e municípios, e principalmente nos municípios, onde que as coisas acontecem. O que já tarda, né? Porque os municípios estão assim, pela hora da morte, né? Não, lógico. E como você está falando de lobby, que nem eu vou citar um exemplo dessa questão na área da saúde. Da saúde existem os grandes grupos, né, da saúde que tem os seus lobbies, mas nós estamos tendo o capricho de conversar com os grandes grupos, conversar com as entidades que representam as pequenas entidades da saúde, como também representantes da Santa Casa, que às vezes a Santa Casa não tem tanto lobby quanto tem os grandes grupos. E a gente está tendo esse capricho de ouvir todo mundo nessa questão dessa tributação. Entendeu? Santas Casas aí são muito prejudicados e tudo. Quando falo em lobby, eu falo de grandes laboratórios multinacionais que jogam pesado. E aí eu fico pensando que, embora o senhor disse que tem essa preocupação toda, de que os lobbies sejam recebidos não com essa isenção do senhor aí, manifestada pelo senhor, porque aí o Congresso tem 500 e pouco lá na Câmara e tal. Então daí eu faria uma pergunta deselegante, por sinal. Deputado, dá para garantir que todos os deputados recebam os lobbies com essa isenção e consideração pelo povo brasileiro e não pelos seus bolsos? Eu não sei, eu falo por mim. É disso que eu estou dizendo. Não, mas hoje você viu o Congresso hoje, né? Ele deu uma renovada muito grande. Eu estava olhando esse dia,
180 deputados que entraram que nunca tiveram mandato nenhum político, entendeu? Uhum. Então é um congresso reformista, um congresso que quer o bem do país, né? Então eu acredito que nós estamos no caminho certo e precisamos fazer as reformas que o país precisa. Então eu diria assim, eu não duvido do senhor, mas bota o meu pé atrás para um monte de gente aí, pelas razões que a gente aqui não cabe aqui agora. Mas enfim, essa ideia de fatiar a reforma, para o senhor acha que foi uma boa isso aí, ou não foi? Não, eu acho que para ela andar, eu acho que foi uma boa. Se você tenta fazer uma reforma única, que envolve estados, envolve municípios, é muito difícil de você fazer ela assim tão rápido, entendeu? Porque envolve os interesses. E como você disse, ninguém quer perder a arrecadação, né? E ninguém sabe como vai ficar uma mudança. Todas as mudanças causam um pequeno trauma. Então, eu acho que o governo fazendo desse jeito, eu acredito que ele está no caminho certo. E ela anda mais rápido, entendeu? E ela vai ficar pronta quando, deputado? Me parece que essa semana já começa a discutir no Congresso a questão do imposto de renda. E essa minha do CBS, nós estamos começando a fazer a conversa com a Receita Federal e o Ministério da Economia essa semana, levando esses problemas que nós estamos ouvindo. Então, eu acredito que nesse mês de agosto a gente já tem o nosso relatório pronto. Certo. Aí, isto feito, o que é que acontece em seguida? Aí fica a critério do presidente da Câmara colocar no plenário. Como ele colocou já em requerimento de urgência com relação ao imposto de renda. Então, hoje ou amanhã, parece que amanhã vai entrar na pauta para começar a discutir. O que é do imposto de renda mesmo? Essa é dos lucros aí, dividendos. Entendeu? Sim. Sobretaxando, aumentou as faixas para pessoa física, né? Taxando... É uma das fases da reforma tributária. Não, porque também eu estava aqui, me lembrando, quando o senhor falou imposto de renda, me lembrei que já faz uma década, e se deixar quieto vai passar para séculos, que a correção do imposto de renda não é feita. E hoje o pobre miserável já está pagando imposto de renda, num negócio injusto demais, que nem sei se cabe na reforma, porque bastaria que o presidente determinasse, né? Passou o Lula, passou a Dilma, agora ainda não veio. E o imposto de renda não corrige a tabela, meus amigos, desde 2006, se eu não me engano, 2006, lá faz tanto tempo. E com isso, com o tempo, o salário foi aumentando, né? Aliás, e mais a tabela do imposto de renda não acompanhou. O que aconteceu hoje? Qualquer cara que ganha um saláriozinho de nada está pagando imposto de renda nesse país. É isso aí. Acaba corroendo o salário dele, né? O próprio presidente podia fazer isso. Ele disse que ia fazer esse ano, mas também, por enquanto, ainda não. Mas, assim como os demais, hein, gente? Eu não estou aqui preterindo um e privilegiando o outro. Não, eu não entro nessa discussão, não. Eu estou falando que é verdade. Se ele fizer, vai ter o maior prazer. Seu presidente, parabéns, porque os outros não fizeram. Mas não fez ainda. Essa tabela fica aí, ela se tornou... Ela nem é mais injusta, ela é cruel. A tabela do imposto de renda hoje em dia é cruel nesse país. Exatamente. E ninguém mexe nisso. Eu achei que talvez entrasse na reforma. Não tem nada disso, né, na reforma ainda. Não tem essa do imposto de renda, ele aumentou a tabela, ele aumentou as faixas, né? Está mexendo nisso, sim. O que é aumentar a faixa, deputado, para o povo entender? Puxa, ele aumentou o valor de isenção. Aumentou o valor, quer dizer, vai atingir as pessoas que ganham menos, né? Tem alguns que estavam pagando hoje, não vai pagar. E vai aumentar o valor da primeira faixa. Entendeu? Da primeira faixa de... Porque, gente, o imposto de renda é pago, tem um percentual de acordo com uma faixa, até uma faixa que ganha mais, que paga um percentual maior, tá? Acho que é disso que o deputado está falando. Então, isso aí pode promover alguma justiça, né? Isso aí é parte da proposta de vocês aí que já estava aí, ou é do governo? Nesse quesito? É do governo, mas o relator fez bastante mudanças, ouviu também os setores, fez muitas mudanças, viu? Muito bem. Aí onde está causando maior, assim, que deu maior, foi a questão de você tributar os dividendos, né? Lucros de empresas que não era tributado. Então isso deu uma conversa, uma discussão grande do relator com vários setores, entendeu? Entendi. E vai sair essa tributação, não? Vai começar a discutir hoje no Congresso. É aí que entram os tais lobbies que eu falei para você. Aí, vamos ver o que vai acontecer. Aí, como diz assim, o que vai dar aí? Bom, vai depender, né? Isso vai depender.
Muito bem. Deputado, muitíssimo obrigado pela sua gente. Algo que sobre a sua condução aí como relator eu não tenha perguntado, seja importante os ouvintes saberem, deputado? Não entendi. Há mais algum item aí dentro da sua relatoria que eu talvez não tenha perguntado, mas era bom o povo saber? Eu estou à disposição. Se tiver algum setor, algum, né, que queira fazer alguma observação, estou à disposição. Me coloca à disposição para ouvir, entendeu? O objetivo nosso é ouvir todos os setores, né? Para que a gente não cause nenhuma injustiça. Para que a gente possa defender isso lá junto com a Receita e elaborar um relatório, né, que esteja consciente e que não, logicamente, que não venha trazer mais carga tributária para o nosso país.